pelos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser. Quando se fala em Santa Maria da Vitória, do ponto de vista, né, da cultura, a carranca ela é colocada como figura ícone. Né, que na época os egípcios usavam as proas dos barcos, né, para espantar os maus espíritos e os bichos que andavam na beira do rio, né. As carrancas são um objetivo que os marinheiros usariam nas barcas quando navegavam sobre os rios, colocavam as carrancas para defender alguns abismos que surgiriam sobre as águas. Como deu a oportunidade dos índios, aí os homens aqui criou a carranca para plantar o mais espírito também da água, né? Eles botavam a carranca na coroa de uma barca e ali, por exemplo, muitos deles não acreditam no que os índios achavam que é o espírito, né? Mas espantavam os bichos da água, por exemplo, um jacaré, uma lontra, essas coisas feras do rio. Mas tem um que diz que canta que espanta mais espírito mesmo, o nego d'água, que muitos dizem que vê, eu nunca vi. Eu sei que ela espanta muita coisa, entendeu? Quando ela, que ninguém conhece ela, chegar aqui e ver uma carta que ninguém viu, ela espanta. De qualquer maneira a pessoa espanta. Nós sabemos dos mistérios que existem nas águas, certo? Que eu, como pescador, convivo no dia a dia, tenho visto muito mistério assim, certo? Nas águas. Supõe-se que os primeiros navegadores que aportaram, né, no litoral do Brasil, ainda no século XVI, século XVII, né, influenciados naturalmente, né, pela cultura dos povos orientais, né, então algumas embarcações possuíam carrancas nas proas. Então essa influência deve ter chegado à foz do Rio São Francisco, né? E naturalmente no processo de ocupação das terras do Brasil, né? O maior carranqueiro do Vale do São Francisco, ter nascido em Santa Maria e ser criado aqui, o Francisco Guarani, e as carrancas dele são inegavelmente as mais bem esculpidas. Não foi à toa que ele foi eleito como o maior carranqueiro, né, de todo o Vale do Rio São Francisco. O mestre Guarani foi o criador das carrancas, né? Foi ele que criou as carrancas aqui no vale do Rio Corrente. Havia uma comunicação muito próxima entre os moradores, por conta da cidade ser provinciana, não é? Então o contato era muito próximo das famílias, dos comerciantes, né, dos grandes fazendeiros, né, e barqueiros, né, e detentores da economia local. Na medida em que um barqueiro adquiria uma peça de Guarani e ele começava então a ser, né, visto, né, na sociedade, outros faziam a mesma coisa. Então, olha bem, então o conhecimento do vale se dava de uma forma espontânea, né, na comunicação verbal, não é? Ele foi uma pessoa que representou muito, né, pela sua dedicação por 80 anos esculpindo carranca. Ele se tornou conhecido. A maioria das carrancas que navegaram no São Francisco saiu de suas mãos.
trabalhando aqui em Santa Maria da Vitória, distante, né, do Médio São Francisco, né, do Juazeiro e Petrolina, ele praticamente se tornou um artista único, né? Não teve páreo no seu tempo. Consta que o rio Corrente é o principal afluente do São Francisco. Tanto em volume de água como em extensão. Então, na medida em que as carrancas foram sendo usadas nos barcos que navegavam o Médio São Francisco, nas imediações de Juazeiro e Petrolina, o comércio intenso com a parte mais acima do rio, né, também começou a se intensificar. Eu me sinto privilegiado de ter conhecido o maior escultor de carrancas que o mundo já conheceu, o mestre Guarani. Eu me lembro ali, hoje a gente chama Rua dos Doidos, certo? Me lembro quando eu era criança, eu saía para vender cocada na rua, passava no ateliê, estava ele lá, velhinho, esculpindo suas carrancas, entendeu? Os carranqueiros que antecederam o Guarani, todos eles moraram e trabalharam rio abaixo, ou seja, de Bom Jesus da Lapa até a Foz, certo? Não consta que existiram carranqueiros aqui ao nível de Guarani, produzindo no mesmo tempo de Guarani, certo? Tanto que Guarani, trabalhando aqui em Santa Maria da Vitória, distante, né, do Médio São Francisco, né, do Juazeiro e Petrolina, ele praticamente se tornou um artista único, né? Não teve páreo no seu tempo, entende? Quem foi o meu avô? Uma pessoa simples, nasceu aqui em Santa Maria da Vitória. Ele não sabia, assim, talvez ele não tinha nem não sabia a importância, né, que esse trabalho significava para a arte, para a cultura, para a história, né? A partir dos estudos de Paulo Pardal, por exemplo, se percebeu que ele passou por 3 fases, né? A primeira fase são as carrancas originais que foram usadas, que foram colocadas nas proas das barcas e foram navegadas. Carrancas produzidas de 1900 a 1940. De 1940 a 1960, aproximadamente, ele já começou a ser estudado e pesquisado, então ele percebe que havia necessidade de identificação das peças. Ele passa a assinar as suas obras, às vezes colocar a data e o nome da cidade, né, de origem, Santa Maria da Vitória. Essas carrancas já têm uma caracterização bem menos amedrontadora do que da primeira fase, entende? Porque essas carrancas foram pouco navegadas ou quase nenhuma navegada, elas foram produzidas para colecionadores. Então ele foi mudando a expressão porque não era mais para meter espanto, assim para decorar determinado espaço para compor um acervo de um colecionador, de um museu ou de uma instituição cultural. Então, olha bem, a partir de 1960, ele entra na terceira fase, que vai ser uma fase assim, onde ele vai produzir carrancas mais polidas e passa a pintá-las, né? Então, ele vai usar essas 3 cores, preto, vermelho e branco. Vai assinar suas obras, colocar a data e a expressividade já é outra. São carrancas com um aspecto até às vezes cômico, né? Carrancas que tem um aspecto assim, que não é mais de meter medo, e sim de fazer graça, né? Ou então, né, de causar um impacto assim, né, de sentimento de tristeza, né? Algumas até, né, assim, melancólicas. O Guarani foi apenas e será sempre o gênio, né? Quando o Guarani completou 100 anos, ele foi contemplado com uma exposição no Rio de Janeiro, organizado pelo Ministério das Relações, pelo Ministério da Cultura, Fundação Roberto Marinho, Rede Globo de Televisão, Mercedes-Benz do Brasil e a Codevasf. Então, Paulo Pardal, o poeta Carlos Drummond de Andrade, visitou essa exposição, a convite de Paulo Pardal, que eram grandes amigos. E, a partir dessa exposição, Guarani foi homenageado com um poema chamado Centenário, em homenagem aos 100 anos de vida. Eu considero esse poema a maior homenagem que Guarani recebeu em vida. Das mãos de Guarani surgiram monstros, que, colocados na proa dos barcos, protegiam os viajantes contra os terrores do rio. Eram monstros benignos, conjunção de forças milenares, enlaçadas na mente de Guarani. As águas purificaram-se, as viagens tornaram-se festivas e violeiras. E ninguém temia a morte, e o louvor da vida era uma canção implícita no cedro das carrancas.
O Guarani trouxe essa cultura para cá, para Santa Maria, e aí o Guarani começou, e foi ficando na idade, a gente interessou de que se de seguir, dar o seguimento do trabalho dele, e a gente está até hoje nesse trabalho. Eu nunca vi o meu avô se dedicar a ensinar essa arte de carranca para ninguém. Só que ele também falava que ninguém ensinou ele. Ele aprendeu a fazer só. O pessoal aquele pessoal curioso, né, que queria fazer, ia aprendendo um com o outro, né? Ia passando. Eu olhava muito o Guarani fazia no quartinho que ele tinha aqui ao lado, e ficava lá, quando a gente estava lá olhando ele fazer, ele corria com a gente, chamava, sai daqui, meninos atentados, né? Chamava aquele menino. Aí um dia eu peguei, falei, vou fazer uma. E comecei, levando corte no dedo, arrancando ponta de unha, e cada dia que fazia uma ia me aperfeiçoando, até cheguei ao ponto de criar a minha imagem, né? Agora, ele ensinou? Não. É a parte da carranca que eu mais gosto de trabalhar é a boca. Na época, a gente morava aqui na rua do Guarani, meu irmão branco, né, que muito curioso, aprendeu, passava na tenda que ele fazia as carrancas, e aprendeu a fazer uma pequena carranca da madeira barriguda, né. E daí ele aprendeu, e aí nós também, na curiosidade também, fomos também no embalo que ele também vinha, né. E às vezes a criançada tinha que ficar bem quietinha lá perto, porque ele era meio, digamos assim, carrancudo também, além de carranqueiro, né? Ele às vezes dava bronca na meninada que estava perto. E ele não gostava que a gente curiava e a gente podia aprender, ele não gostava. Quando eu comecei a fazer, um tempo me criticou que eu não fazia carranca, fazia cara de macaco. Aí eu não importei, eu dei uma continuidade trabalhando e fazendo cara de macaco como ele falava, e eu sempre fazendo e o pessoal gostando. Naquele caso, né, eu era menino, na época eu era menino, convivia dentro da oficina, levando bronca toda hora também, né, certamente malinando nas ferramentas, que ele não gostava que ninguém mexesse nas ferramentas. Aí às vezes eu mexia escondido, e lá tinha assim uma carranquinha assim começada, e eu sempre pedi essa carranca a ele, até uma vez ele me deu. Lá eu peguei, amolei uma chave de fenda, como se fosse assim um formão, fiz um corte na chave de fenda, e comecei a fazer ali ó, o olho, a boca, assim, só mesmo daquele tipo. Aí voltei na oficina lá e mostrei para ele, e ele falou que é isso mesmo. O repasse, né, do conhecimento se deu de forma espontânea, não teve nada programado, nem oficina, nem escola para ensinamento. Era na base da oralidade mesmo, né, que lançaram esse mito de que as carrancas, né, colocadas na proa das barcas, né, elas espantavam maus espíritos, nego d'água. O meu pai, ele trabalhava de empregado com esses pessoal que tinha essas barcas fluvial, e ele falava que os rios eram cheios de alguns espantos, alguns abismos, e eles colocavam as carrancas para enfeite e também para defender essa parte. Eu sempre gostei de aprender com os pescadores mais antigos, os ribeirinhos de verdade, assim como eu sou. Então, alguns pescadores mais antigos começavam a falar a respeito de carrancas, certo? Os construtores de carrancas, eu também tive o privilégio de ver ainda embarcações de grande porte, navegar aqui no Rio Corrente, certo? Em parte de São Francisco. A gente tem que aprender justamente, hoje, a juventude de hoje, os pequenos pescadores, que serão futuros pescadores, às vezes não acreditam muito nesses misticismos, mas pescador que é pescador de verdade tem que acreditar. E abaixo do Bom Jesus da Lapa, no Rio São Francisco, tem um povoado chamado Bandeira. E o pessoal daquele lugar, eles usavam essas coisas de má fé para fazer o mal os navegantes.
Então, se passasse ali naquela localidade e não desse, segundo eles falavam, se não desse para eles alguma coisa, a canoa não parava, nem subia e nem descia. Mas a canoa que tinha essas carrancas passava constantemente. A fama das carrancas na Santa Maria da Vitória foi uma coisa muito interessante para a região nossa, né? Que muito mais fala assim, as carrancas de Guarani, nasceu aonde? Santa Maria da Vitória. Certo? Então isso é um privilégio para a gente. A importância das carrancas para Santa Maria é, como sempre, a mesma importância que ela tem, né? Para a história, né? Para a cultura de um povo, né? As carrancas traz um misticismo do passado. Dizem que não existe futuro sem passado. Vou morrer, mas não quero morrer fazendo carranca. As carrancas foram e são e continuarão sendo um símbolo, né, de Santa Maria, altamente, umbilicalmente ligado ao Rio Correntes. Então, essa é a nossa figura maior, né, da nossa cultura. E uma pessoa me disse que carranca não era arte. Eu respondi, se carranca não for arte, o que é arte? Até hoje eu aguardo a resposta. Eu sabia que voltava um dia, minha saudade sempre me dizia: amor é pássaro que voa e a dor que atordoa pode se calar. Ó Santa Maria, eu vim me abençoar. Felicidade é o rio corrente e essa gente, o meu mar. Ó Santa Maria, eu vim me abençoar. Felicidade é o rio corrente e essa gente, o meu mar. Nossa história não é fantasia. Eu sou o cheiro dessa gente que mesmo longe sente a hora de volta.